Deus abençoe a todos. Eu quero te convidar a fazer a leitura de um pedacinho do texto, mas eu vou estar falando sobre todo ele. Então, comecei na semana passada uma série de reflexões a respeito das parábolas que estão relacionadas no livro de Lucas. Lógico, a gente não vai dar conta de todas aqui, são cerca de 40, e até mais, segundo alguns autores, mas eu estou selecionando aquelas que têm importância para o nosso momento, para a nossa vida e talvez para a tua vida também. Então, hoje eu queria estar falando com vocês sobre a parábola que diz que Jesus é ungido por uma pecadora, que eu me atrevi aqui a pôr um título de retribuição de perdão, ou retribuindo perdão. Então, eu vou ler o texto de Lucas 7, 47 e 48, mas fica com a tua Bíblia, teu aplicativo aí, para você acompanhar tudo aquilo que a gente vai estar pensando aqui a respeito desse texto. Então, portanto, eu lhes digo, disse Jesus, através do evangelista, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Então, como eu disse, a gente vem falando já sobre parábolas, e parábolas, eu vou estar aqui fazendo um resumo da parte teórica que eu falei na semana passada, é um tipo de linguagem figurada, em que fazemos, ou dentro do texto bíblico, são feitas comparações. Um outro autor vai dizer que as parábolas de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a reagir. O termo grego parabolê literalmente significa pôr lado a lado ou fazer comparações de uma realidade ou de um fato, ou de um conto, ou de uma história, com uma realidade que acontece no momento, com a finalidade de fazer uma aplicação imediata, uma aplicação moral, uma aplicação religiosa. Então, portanto, é uma narrativa de uma situação imaginária ou fática, onde, por comparação, se deduz uma lição. Foi um dos principais métodos que Jesus utilizou através dos evangelistas relatados. Então, cerca de 1/3 dos ensinos de Jesus se deram através dessas parábolas. Ele dando um exemplo de alguma situação, ele chamando uma atenção moral, espiritual, comportamental a respeito desses simbolismos, desses contos. Então, Jesus ele não só pregou a mensagem das parábolas, mas ele também as viveu e as corporificou em sua pessoa. Jesus não só fala a mensagem do reino de Deus, ele a é ao mesmo tempo. É o que diz um outro autor. Então, no contexto de Jesus, a parábola é algo de fácil compreensão. Eles conseguiam assimilar fácil, porque geralmente ela estava relacionada à vida do camponês, do homem agricultor, de uma vida agropastoril, então coisa que estava inserida no ambiente deles. Nós talvez tenhamos um pouco mais de dificuldade para entender as parábolas, é por isso que a gente lança a mão da hermenêutica, da interpretação bíblica, para a gente tentar transportar essa realidade daquele tempo, de 2000 e poucos anos atrás, para a nossa vida hoje, para a sua vida hoje, isso conseguir fazer sentido. Mas para quem ouvia Jesus, isso fazia muito sentido. Lucas, por exemplo, ele é muito cuidadoso em elaborar, e a gente vai ver que Lucas ele dá muita atenção às relações pessoais de Jesus, ou às relações interpessoais de Jesus. Lucas ele é um médico, é aquele médico que foi companheiro de viagem de Paulo. E, como médico, ele entendia muito bem de doenças, ele entendia muito bem de corpo, entendia muito bem de biologia, mas aqui ele se atreve a fazer biografia também de Jesus, mas a gente vai perceber que a todo tempo ele está comparando isso à vida e à saúde, mas não agora a saúde só, a saúde física, mas uma saúde da alma, uma saúde existencial, uma saúde comportamental das pessoas. E a gente vê isso presente nesse evangelho de Lucas, quando ele narra sobre a vida, a história, a mensagem de Jesus. Então, essas parábolas, elas conduzem ainda hoje a gente a uma compreensão, a um desafio, a uma realidade. E hoje eu quero falar justamente sobre essa parábola em que Jesus ele é ungido por uma pecadora, em que Jesus ele trata a respeito dessa figura da parábola dos 2 devedores,
sobre realidades humanas. Mas é importante a gente entender que fatos antecedem ou formam um pano de fundo para a parábola que vai ser apresentada e para aquilo que Jesus quer falar. E são importantes esses fatos porque a parábola ela vai dar direção ou ela vai responder a essa situação de fato que antecede aquilo que Jesus vai revelar através das parábolas em sentido e em aplicação. Lá a partir de Lucas 7:1, a gente já vai ver Jesus entrando nesse ambiente em que vai chegar até essa parábola. Então, depois dele caminhar cerca de 52 quilômetros, ele parte de Cafarnaum. Então, ele vem descendo e ele chega a uma aldeia chamada Aldeia de Naim, ou cidade de Naim, talvez um pequeno vilarejo. Esse vilarejo ele fica bem próximo à cidade em que os parentes e o próprio Jesus ele morava, de Nazaré. Então, cerca de 10, 15 quilômetros. Então, Jesus está descendo, é uma viagem longa, talvez um dia inteiro, que ele levou para poder percorrer esses 50 e poucos quilômetros. E logo que ele entra nesse vilarejo, pelos portões desse vilarejo, diz lá, a partir do versículo 12, que está acontecendo um cortejo fúnebre do filho único de uma mulher que é viúva. Isso é muito simbólico para Jesus, para a multidão que o seguia, para os discípulos de Jesus, porque uma mulher viúva, ela já sofria algum tipo de preconceito, ela já era discriminada, era uma mulher socialmente considerada desamparada. E aqui está dizendo que seu único filho, que seria aquele que poderia estar acolhendo e sustentando a sua mãe, ele morre, ele é um jovem ainda. Então se diz que é um jovem, provavelmente ele tem menos de 30 anos, pode ser alguém entre 12 e 30 anos de idade. E Jesus ele já entra, e parece que não é uma coincidência, na verdade não existem coincidências para Deus e na Bíblia, muito menos para Jesus. Jesus ele nunca chega antes nem depois da hora, ele sempre chega na hora certa. Diz a canção que ele é o plano melhor, ele nunca chega atrasado. Então, naquele tempo, Deus planejou para que houvesse esse encontro. Jesus entrando pelos portões da aldeia de Naim e um cortejo fúnebre com uma mãe em desespero pela morte do seu filho e todas as possíveis consequências que poderiam haver a respeito disso. E Jesus olha para aquela situação, o texto diz que ele se compadece. Então, ele se condói por dentro, ele tem compaixão, ele fica entremecido, ele fica agoniado com aquela situação, ele se dá em tristeza. E sem a mulher pedir, sem ninguém pedir, ele vai e toca no caixão e diz para aquele jovem, levanta-se. E esse é um dos 3 milagres da ressurreição, os mais extraordinários milagres da Bíblia. São milagres da ressurreição. Jesus ele faz 3 deles, esse aqui é um deles, o próximo vai ser a ressurreição de Lázaro, e o menino ele levanta da morte. Isso quer dizer que naquele momento ali, o ministério de Jesus, ele já estava turbinado. Se a gente pegar o texto lá de Lucas 7, no versículo 16, vai dizer, ou o povo vai dizer que tem um grande profeta se levantando entre nós. As pessoas já estão espantadas, porque Jesus ele está turbinado por onde ele passava, ele estava quebrando tradições religiosas, ele estava quebrando preconceitos. A gente viu no capítulo 6, na semana passada, que ele tem um embate ferrenho com um grupo de religiosos, e ele fala sobre fruto, e ele ataca a experiência religiosa negativa daqueles que deveriam fazer, daqueles que deveriam frutificar, e não fazem nem frutifica. E agora Jesus ele sai da onde ele estava, ele passa por Cafarnaum e anda um dia inteiro, e ele se depara com novas situações, e ele continua ali quebrando tradições, preconceitos, se compadece de todo aquele que passa pelo caminho dele e precisa do seu auxílio. Jesus, ele recepciona pessoas excluídas. Jesus, ele cura enfermos. E é muito interessante isso, porque Jesus, por onde ele passa, a vida acontece. E aqui a gente já extrai algumas realidades para a nossa vida,
porque a gente diz que esse Cristo ele ainda vive, que esse Cristo ele ainda está presente entre nós hoje. Aliás, foi uma promessa dele, que ele estaria conosco até o final dos tempos, através do Espírito Santo dele, de Deus nele, em nós. Então esse Cristo, ele é o mesmo de ontem, do tempo dele, de hoje, e será amanhã também. Então, por onde Jesus entrar, pelas ruas que ele passar, pelo local em que ele estiver, através da sua pessoa, de você, que carrega o Espírito de Deus, significa que vida precisa acontecer. Se vida não tem acontecido, eu quero usar vida aqui como metáfora de todas as coisas, você precisa ter um relacionamento melhor. Vida acontecer não precisa necessariamente significar que coisas, ou talvez coisas materiais, precisam ocorrer, precisam ser trazidas à existência. Mas, a partir do teu coração, você conseguir enxergar bons tesouros, até naquilo que você acha que não presta. Isso é fazer vida acontecer. Então, Jesus ele está nessa situação. Mas ainda assim, é coisa assim que faz a gente ficar muito espantado, ele era motivo de piada. Nesse próprio capítulo, aqui no versículo 34, um dos fariseus que estão ali acompanhando o cortejo, os milagres, a história de Jesus, aquilo que ele está fazendo, ele solta uma gracinha. Fala, ó, tá aí, ó, um comilão e um beberrão, um fanfarrão, um amigo de pecadores. Crente. Aí me falaram essa semana, pastor, semana passada parecia que estava com raiva de todo mundo. Não estava, gente. Mas eu sou muito indignado com, principalmente, se a gente tem que bater em alguém, tem que bater na gente mesmo. Porque a gente, enquanto aqueles que se propuseram a andar com Cristo, ou disseram um dia que querem andar como ele andou, a gente vacila muito. A gente faz o evangelho, a gente faz o reflexo desse Jesus vivo, desse Jesus que aonde ele passa faz as coisas acontecer, isso é motivo de piada. Aqui é o inverso. A piada era o fariseu, a piada era o escriba. A piada era esse que se dizia religioso, mas era um fanfarrão. Mas eles inverteram a posição aqui e eles estão vendo em Jesus esse piadeiro. Então está aí, ó, comilão e beberrão. Jesus era um homem feliz. Jesus era um homem que ele gostava de estar em festa. Jesus ele se incomodou quando faltou vinho. O primeiro milagre de João é relatado por ele, um milagre importantíssimo. Eu sou um homem de festa, eu sou um homem de alegria. Casamento é coisa de valor e precisa ter alegria no casamento, já desde o seu nascedouro. Então traz o vinho. Aí alguém vai ficar aí discutindo, não era vinho, açúcar de uva, tinha álcool, não tinha álcool, estava azedo, não estava azedo. Não interessa para mim, era vinho. Agora, se você bebe, é um cachaceiro e tem problema com isso, aí também é problema seu, com Deus. Tá, mas diz o texto ali que era vinho, era um costume da época, e isso simbolizava para eles, eu falei na semana passada, a questão da videira. Isso trazia, era sinônimo para eles de prosperidade e alegria. Então, dentro desse contexto aqui, é isso. Hoje, talvez, ou infelizmente, acaba sendo sinônimo de desgraça em muitas casas, por conta do vício, do álcool e etc., as coisas que acontecem. Mas Jesus, ele se tornou motivo de piada ali, ele se tornou motivo de perseguição, ele se tornou motivo de rejeição por parte dos grupos religiosos, mas ele não recuava. Porque foi dado um ministério para ele. A missão de Jesus era essa. A missão dele era curar. A missão dele era amar. A missão dele era quebrar tradições que sufocavam o plano de Deus. A missão de Jesus era transformar a vida das pessoas. A missão de Jesus é trazer esperança. E a missão, aquilo que importava para ele, era muito mais forte das coisas acessórias, que não tinha importância nenhuma. Então ele não recuava e ele continuava. E nesse clima aqui, um dos fariseus, lá em Lucas 7,36, diz que
convida Jesus para um jantar. Essa questão de convite é algo interessante, e ainda hoje, uma igreja, por exemplo, a gente tem um monte de gente aqui na igreja, às vezes alguém quer fazer alguma coisinha para poder celebrar ou comemorar alguma circunstância, uma situação, mas fala, não tem como eu chamar a igreja toda. Eu vou chamar aquelas pessoas que fazem mais parte do meu grupo de afeto, aquele grupo mais reservado, e chama. Mas aí o outro, ele acha que, poxa, se acha preterido, e fala, poxa, podia ter me chamado, não me chamou, e fica um pouco chocado com isso. Então Jesus é chamado ali, não diz, mas parece que os discípulos estão com ele. E quando alguém faz o convite, geralmente o anfitrião, você melhora a comida. Né? Tu não chama um convidado para a tua casa para comer a comida da semana toda. Tu guarda a comida da semana toda para melhorar um pouquinho a condição para o teu convidado. Então, se é um chãozinho, se é uma coxa e sobrecoxa, você guarda a carne, a alcatra, para o sábado, para o domingo. Aí tu já pede para o Alanzinho ir lá e cortar, limpar o quintal, dar uma capinada, e pede para o Pedrinho passar alguma coisa na varanda. E Janaína fala, aquela parede ali, Alan, passa uma tinta ali que vai vir gente aqui, poxa, vai ver aqui a gente todo relaxado. Você começa a se arranjar. Por quê? Se o convidado é uma pessoa que você gosta, que você quer, que você convidou, então existe uma formalidade. Isso é quase que de civilização. Todo hospedeiro ou todo anfitrião, ele tenta tratar bem, ou segundo o costume da sociedade, tratar bem o seu convidado. Então Jesus ele é convidado para comer, para jantar, mas é importante a gente observar que ele é convidado na casa, pelo menos aqui, teoricamente, de um inimigo, porque era um fariseu. Um daqueles que disse que ele era um piadeiro. Um daqueles que estava rejeitando Jesus. E aqui já vai uma pergunta e uma reflexão para a gente, que seria, com que motivação você recebe Jesus em sua casa? Como é que está teu coração? Ou para que você chama Jesus para poder habitar, estar na sua casa? Ou como você prepara a sua casa para poder receber Jesus? Ou estando Jesus lá, como que você trata, com que tipo de formalidade ou comportamento você recebe, trata Jesus, que às vezes está ali em silêncio, só assistindo o que está acontecendo dentro daquela casa, mas ele está lá. Então são casas, às vezes, de pessoas que aqui diante do altar fizeram votos de casamento. É uma casa, talvez, de alguém que se arrependeu e se disse arrependido de uma vida pregressa e tal, criminosa até. Jesus, ele está lá assistindo, você se converteu, como é que vai ser daqui para frente? Eu estou dentro da tua casa, eu estou assistindo. Nós somos casa, é o que a gente canta. Eu até brinquei semana passada, que a gente canta aqui, que eu sou a tua casa. Tira as coisas do lugar, bota tudo no lugar, desarruma, faz o que o Senhor quiser. Espírito de Deus, tenha liberdade aqui. E por aí vai. A gente é tão superlativo nas nossas declarações de louvor que às vezes eu fico assustado com isso. Porque a gente chama tanta responsabilidade que a gente não percebe que Jesus ele já está ali. Ele já está querendo de fato arrumar. Ou ele já está presenciando o que está acontecendo dentro da casa. Então, com que motivação ou como a gente recebe, ou como temos nos comportado com Jesus dentro da nossa casa. Naquela ocasião ali, certamente, aquele homem não chama Jesus por cortesia. Ele não chama e não convida Jesus porque ele tem afinidade. Ele não convida Jesus motivado pelo amor, porque Jesus é amigo dele. Na verdade, o que revela a ação dos fariseus e daquele homem ali naquele momento é que ele estava muito espantado e intrigado com o que Jesus estava fazendo. Feitos extraordinários estavam acontecendo. Que homem é esse que é notícia nas mídias sociais da Galileia? Que homem é esse que toda hora a cara dele está estampada no Instagram, como quem faz um feito maravilhoso? Jesus, ele era seguido por muita gente, por muitos motivos, mas também por muitos motivos errados.
Então, no meio daquela multidão que diz o texto que seguia Jesus, estavam esses homens. Estavam curiosos, porque Jesus era a mídia, era a notícia. Estavam aqueles que ou queriam criticar, ou aqueles que queriam perseguir, ou aqueles que de fato queriam adorar. Isso se repete. Então, traga essa pergunta para o nosso colo, para a nossa vida hoje. Alan, por que você está na casa de Deus? Ou por que você deixa Deus, ou você chama Deus para poder habitar na tua casa espiritual, no teu corpo, na tua vida, na sua mente, no seu coração? Por que você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, por que você está aqui hoje? Por que você carrega o nome de evangélico, de cristão? É porque esse Cristo, ele foi, de fato, convidado para estar na sua casa. Como você tem hospedado esse Cristo? Mas Jesus, mesmo diante daquilo que ele já tinha sacado, Jesus ele era um bom leitor de situações. Ele não é preconceituoso, ele não exclui nem se exclui de qualquer meio. Ele disse que ele não é desse mundo, mas ao mesmo tempo ele fala, eu estou nesse mundo, e enquanto eu estiver nesse mundo, eu vou manter a minha postura de filho de Deus, daquele que não peca, daquele que não recua. Diferente, às vezes, da gente. Nós estamos em determinados mundos ou ambientes e nós nos contaminamos com ele. Não conseguimos ter a força de fazer o inverso, de fazer com que o mundo se contamine com as nossas experiências, com a nossa esperança, com aquilo que a gente exala desse Cristo que falamos habitar em nós. Então, mesmo na casa do homem mais perverso, Jesus, já conhecendo a intenção da mente e do coração dele, do homem que, no ponto de vista de Jesus, já conseguia enxergar que tinha coisinha na vida dele, tinha caroço naquele angu ali, mas Jesus, ele não declina o convite. E ele quer entrar assim mesmo na casa desse homem, desse fariseu chamado Simão. Ele aceita o convite. E lá ele se reclina à mesa. E, de repente, ele começa a comer, a beber e a conversar, sentindo o ambiente. Lá, a formatação do ambiente era diferente do nosso, a mesa era baixinha, você reclinava, geralmente o pé ficava para trás, os ombros ou os braços sobre a mesa, e ali repartia o pão, fazia aquela ceia. E, de repente, um incidente acontece, todo mundo que está presente ali presencia a ousadia de uma mulher que soube que Jesus estava lá. Em Lucas 7, 37 e 38, diz que uma conhecida pecadora, conhecida porque era daquela cidade, a cidade era um vilarejo pequeno, o fariseu conhecia aquela mulher também, e aquela mulher vai e toca nos pés de Jesus. E aquela mulher está em prantos, ela está chorando. Ela deve ter conhecido a história de Jesus. O que esse homem faz? Eu sou excluída por todo mundo. Só o fato de eu ser mulher já é algo negativo para mim dentro dessa sociedade. Mas eu sei, diz o texto, ela tem consciência de que é uma mulher pecadora, um monte de especulação aí também, talvez uma prostituta, mas fato aqui que diz que é uma mulher que, independente do pecado, que ela está fora dos planos de Deus. Ela está fora da vontade de Deus dentro de uma sociedade completamente patriarcal, completamente opressiva, ainda mais uma mulher que é conhecidamente pecadora dentro daquele ambiente ali. E ela entra em prantos naquele recinto, toca os pés de Jesus, enxuga as suas lágrimas com o seu próprio cabelo. Um outro problema aqui, porque a mulher tinha que ficar com o cabelo sempre enrolado, sempre ela não podia mostrar, não podia sair em público, não podia ter contato com o homem, não podia falar com o homem, era um monte de problema. E ela desenrola o seu cabelo, e com os seus cabelos ela começa ali a enxugar os pés de Jesus. E ela beija, mas ela não beija Jesus no rosto, não beija na mão, ela beija os pés. Um sinal também de humildade, de humilhação, de dizer o máximo que eu posso fazer com um Senhor que é um mestre, é um profeta, é aquele que traz amor, é aquele que de fato transforma, o verdadeiro religioso de Deus. E ela traz pendurada em seu pescoço um pequeno vaso ou uma pequena porção de um perfume
talvez caro para ela, que era uma mulher que não tinha muitos recursos, e ela derrama esse perfume e unge também os pés de Jesus, demonstrando honra. Tudo muito estranho, as pessoas ficam ali espantadas, mas o fariseu, ele fica meio desacertado com aquilo, porque ele sabe o que aquilo significa para ele que é hospedeiro. E ele é mal intencionado, ele é perverso, ele tem perversidade, maldade no coração, e ele pensa alto, e ele diz a si mesmo, lá no versículo 39, se esse homem fosse profeta, ele saberia que quem nele está tocando, e que tipo de mulher é essa? É uma pecadora. Então ele conhecia a mulher. Ele vê que, em contraste com aquilo que ele deveria estar fazendo na sua recepção, com o hóspede convidado por ele, a mulher que entra ali e causa uma surpresa, mas ele não dá o braço a torcer, e ele fala, ele deveria estar sabendo disso. Então ele procura um defeito dentro de algo que é algo bom que está acontecendo naquele momento. Mas ele julga aquela mulher como se fosse uma mulher menor, desprestigiada, não merecida, mesmo ele sendo inimigo, adversário de Jesus, não merecia atenção nem de Jesus. Ainda mais se esse Cristo se diz ser um profeta e é chamado de mestre. Aí vem outra pergunta para a gente. Como você trata quem você julga que é menor do que você? Como você trata dentro da igreja, nas suas relações, dentro da tua casa? Talvez a sua esposa. Em pleno século XXI, a gente tem homens ainda que têm essa atitude ignorantemente patriarcal. Homem que é tão homem, se diz ser tão homem, ser tão honrado, tão brabo, que deixa de ser homem e vira um bicho. Vai defender a sua hombridade. Sabe por quê? Ele acha que ele é mais forte, que ele é dominador, que ele é o que é o provedor da casa. Então a mulher precisa se submeter a tudo aquilo que ele traz na sua arrogância. Se a gente sair desse círculo familiar, a gente vai ver pelo mundo também pessoas com títulos, pessoas com nome, pessoas com situações financeiras, pessoas com posições, pastores considerados pastores da Nike, de marca, que considera o outro sempre menor. Igrejas. Às vezes o pastor da igreja, às vezes o diácono da igreja, um título que você dá para uma pessoa, parece que isso já é a carteirada que ela precisa para poder hostilizar, diminuir. Tratar o outro com esse tipo de preconceito, porque ele se julga maior e ele julga o outro menor, e por conta disso se acha no direito de tratar mal. Então, a pergunta aqui ela já parte do princípio do preconceito mesmo. Porque se a gente não tomar cuidado, toda hora a gente vira isso. Você acha que é alguma coisa e você acha que o outro é menos coisa que você. E, na verdade, ninguém é coisa nenhuma. Mas você se acha, então você quer pisotear o outro. Jesus está atento a esse climão que acontece ali, a temperatura ela começa a subir, porque o fariseu fica irritada, a mulher ela é ousada, uma intrusa, considerada por ele desprezível, ela está causando uma situação ali, e ele fala, eu não posso ficar por baixo, então eu vou atacar quem está olhando para ela, e Jesus está olhando para essa mulher com os bons olhos, então eu vou diminuir ele também, é um fanfarrão, comilão, beberrão, e ainda trata uma mulher como essa e permite que uma mulher pecadora toque nele, jogue óleo, unja ele com óleo, e ele não faz nada. Porque ele se acha importante e ele se ofende, porque ele foi tocado na sua vaidade, na sua importância. Porque Simão, esse fariseu aqui, ele agia conforme aquilo que ele julgava ser a sua autojustiça, seu senso de grandeza, de maior e de menor. Era inadmissível naquela situação ali que Jesus, que as pessoas chamavam de profeta, de mestre, quem era chamado assim era uma pessoa que dava carteirada, geralmente estava nesse círculo desses partidos judaicos. Era um saduceu, era um escriba, era um fariseu, era um rabi. Jesus aqui, até por ele, fala rabi,
é mestre. Então ele tem que se colocar na sua condição, na sua postura. Então é inadmissível um homem como esse se associar como pecador. Então ele não é aquilo que ele diz que é. Só que ele toma uma invertida de Jesus ali. Porque Jesus percebeu que aquilo que ele se mostrava ser, ele não era de fato. Jesus manda uma real para ele. Aí tu fala, poxa, mas Jesus ele foi convidado, ele estava na casa dos outros. Não tem aquela história que a gente pensa assim, que é minha casa, minhas regras? Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando a gente convida Jesus, tá? Em especial Jesus, para entrar na nossa casa, você autoriza ele entrar, pressupõe com isso que as regras não são mais suas, que as regras agora são deles. Tem sido assim? Tem sido assim? Você convidou um dia Jesus para entrar, as regras ainda são suas, porque a casa é sua, então as regras são suas. Vale essa máxima popular ou vale aquilo que está na palavra? Que as regras agora são dele que quer prevalecer. Ele fala, eu estou à porta e basta se deixar entrar, eu vou cear contigo, eu vou estar contigo, eu vou andar contigo, você vai andar comigo. Tem que ser assim, porque se não for assim vai dar ruim, vai dar errado. Lucas 7, 40, 43... Jesus, então, dentro da casa daquele homem que se achava importante, ele falou, Simão, eu tenho uma coisa para falar para você, tá? Estou observando aqui a situação, eu queria tomar uma parte disso aí. E Simão fala, fala, mestre. Vou te contar uma história. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois não tinha como pagar. Por isso o credor perdoou a dívida dos dois, de ambos. Qual deles amará mais o credor? Simão respondeu, lógico, ou suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida é aquele que vai amar mais a quem perdoou. Jesus falou, é isso, cara, entende isso. Você entendeu a história, você entendeu o lado a lado que eu coloquei com a situação que acabou de conhecer aqui, só que você não faz aquilo que você entende. A gente está nessa situação aqui, todo mundo aqui é devedor. Você é tão pecador quanto essa mulher. E se mostra ainda mais pecador, porque você conhece aquilo que deveria ser feito e não faz. Então você peca por omissão, você peca porque você conhece a lei e você não pratica. E a gente sabe, já foi ouvido, que aquele que mais conhece, mais será cobrado em tudo. Então é isso, você julgou bem. Você, Simão, despreza os outros por conta da sua equivocada matemática de grandeza e de justiça. É isso que está acontecendo aqui. Em outras palavras, para a gente poder entender melhor. Um profeta e mestre é convidado para estar na sua casa. Pela tradição, você deveria cumprir as formalidades que você mesmo conhece e que você já fez com tantos outros que chegaram aqui, mas você não fez. E ele continua aqui em Lucas 44, 46. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Isso faz parte da tradição. Mas ela molhou os meus pés com um sinal de humildade, com as suas lágrimas, Simão. E enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou como deveria, como todos fazem também, com um ósculo santo ou com um beijo. Mas ela, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. A mulher se põe no lugar dela, porque ela sabe que um beijo na mão, um beijo no rosto, aí acabava para ela de vez. Mas não, numa posição de humildade, ela beija os pés de Jesus. Para todo mundo saber, é a humilhação que ela está passando. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Aos olhos de Jesus, tanto Simão, fariseu religioso, quanto a mulher, careciam do perdão e da justiça. Simão não entendeu, ou se fez de desentendido naquela situação ali, se revelando um arrogante, pecador e dono da verdade. Só que ele foi desmascarado por Jesus. E Jesus não perdoa essas gracinhas nossas. Jesus nos desmascara toda hora.
Porque para Jesus, se ele pede para entrar, você deixa, pressupõe que você está dizendo para ele, vai ser do seu jeito, mas quando não é, ele fala, você vai ver o que vai acontecer. Ele fala, não é castigo, mas são consequências naturais daquele que diz que é, mas não é. Daquele que diz que vive uma vida cristã, mas não quer viver. Daquele que diz que sabe todas as coisas, mas não conhece o mínimo da justiça. E para Jesus aqui, era amar o próximo, seria dar dignidade àquela mulher, respeitar os atos dela, no mínimo, ele fazer aquilo que ele mesmo estava contrariando ali. Ele beijar Jesus, ele ungir, ele acolher, ele lavar os pés, ou oferecer essa possibilidade para Jesus. Teresa de Calcutá, ela disse que quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las. E é isso que acontece. O mundo está cheio de juízes dos outros, cheio de magistrados, refletindo sobre a vida do outro, dando pitaco na vida do outro, dizendo o que o outro tem que fazer, para onde ele tem que ir, como que tem que ser a vida e a casa e os relacionamentos dele. Está cheio disso. Mas o mundo também tem dificuldades de julgar a si mesmo. A frase que me trouxe aqui à mente, que é lá do oráculo de Delfos, né, ou do templo de Apolo, que foi citada por Platão, ainda é muito forte para a gente hoje, porque ele disse, homem, conheça a ti mesmo. E vários outros filósofos na história aí repensaram sobre essa frase, porque a gente não tem a capacidade, ou nós temos uma incapacidade da gente conhecer nós mesmos, da gente fazer essa autorreflexão, da gente fazer esse autojuízo, da gente fazer essa autoanálise, da gente conseguir enxergar em nós as nossas finitudes, as nossas limitações, os nossos erros, a nossa vacilação, às vezes vacilação com a gente mesmo, e principalmente vacilação com relação ao outro, porque nos julgamos seres melhores. Ou, se eu fosse falar aqui do ponto de vista dos espíritas, seres mais evoluídos e iluminados. E já traz uma carga de preconceito com relação ao outro quando a gente fala isso. Então Jesus ele propôs ao fariseu essa autorreflexão nesse sentido aqui dele se conhecer nos vacilos dele. Ele se considerava justo, ele se considerava perdoado, se é que um dia ele achou que ele tivesse a necessidade de perdão. Talvez ele nunca tivesse achado isso. Ele via na mulher, na outra, uma pecadora imperdoável, sem perdão, e ele via em Jesus alguém que pactuava ou que compactuava com o pecado dos outros. Mas Jesus mostra que a falta de amor que ele tem, que Simão tem, que esse religioso fariseu tem, prova que ele não tem justiça nenhuma, prova que ele é um homem injusto, prova que ele é um homem absolutamente pecador como qualquer outro, e que ele não quer o perdão, ele não entende nada sobre perdão, ele não tem compaixão de ninguém, ele só pensa em si e naquilo que ele acha que é pseudo-religião para ele. Ele não consegue entender que a ação dessa mulher, ela demonstra que perdão exige retribuição. E a retribuição do perdão, principalmente o perdão que vem de Deus, de algo sim que é imperdoável, que foi o nosso deslaço, o nosso afastamento de Deus, a gente retribui com amor. Perdão se retribui com amor. Perdão do amor de Deus por nós, ou o perdão gracioso de Deus oferecido por nós através do seu Filho, devemos retribuir com amor. Jesus se vira para a mulher e fala para Simão, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Ela era justamente aquela que amou muito, porque era muito pecadora, aquela que amou mais, porque se sentia mais das pecadoras e das mulheres. Agora, aquele que achava que não tinha problema nenhum, eu não preciso amar tanto, porque eu não tenho tanta razão para isso, mas Jesus ali estava nivelando os dois, porque ele trata aqui de dois devedores, são dois devedores, e para Jesus não importa o tamanho da dívida, o que importa para ele é que a graça dele suplanta tudo isso e perdoa. E a dívida
maior que agora ele reflete para a humanidade, é uma dívida impagável para a gente. Porque é um pecado nosso. Mas o sofrimento recai sobre ele, para que haja o perdão em nós daquilo que nós escolhemos ser e fazer, se desatando de Deus, se separando de Deus, se desvinculando de Deus. A mulher, ela entende que o tamanho da sua retribuição de amor a Jesus deveria equivaler ao tamanho da sua dívida de pecado. Você precisa entender, seu amor por Deus precisa ser do tamanho da sua dívida. E a dívida da separação, a dívida do pecado, a dívida da morte por conta do pecado, ela é impagável. Não temos como pagar. O preço é alto demais. Quem paga isso é o Filho de Deus. Então, a dívida que eu não tenho no bolso, eu não consigo sustentar com nada dessa terra. Mas Ele paga, porque diz a palavra de Deus que Ele prova o seu amor por nós. Porque enquanto éramos ainda pecadores, Ele dá seu Filho na cruz para perdoar os nossos pecados, para restaurar nossa vida, para nos salvar a partir dessa era, desse tempo, para nos conceder vida eterna. O seu amor por Deus precisa ser do tamanho da sua dívida. Se a sua dívida não tem preço, se ela é impagável, então o teu amor por Deus ele precisa ser absurdo. Absurdo. E a parábola ensina isso. Ensina também sobre falsidade de justiça. Ensina sobre arrogância. Ensina sobre o verdadeiro arrependimento. Ensina sobre humildade. E ensina sobre gratidão. Enquanto o arrogante religioso, ele recusa o Salvador, acusa a mulher, ele permanece sem perdão. Ela, por outro lado, ela rompe todas as barreiras que estão diante dela ali. Ela se mostra arrependida. Com lágrimas, lava os pés de Jesus. Lutero vai falar que essas lágrimas são derramamentos de amor aos pés de Cristo. É a mais pura da sinceridade, do arrependimento e das lágrimas. Porque ela não consegue se conter e não há nada que impeça ela naquele momento de mostrar para Jesus que você me salvou, que você fez tudo por mim. O Senhor nem me conhece, mas eu quero entrar aqui porque só a tua presença no mundo, por aquilo que eu estou vendo, que eu ouvi falar, já transformou a minha vida, mas agora eu estou tocando nos seus pés. Eu não consigo me conter com isso, então são lágrimas de amor, porque eu quero pagar o que o Senhor fez por mim com amor. E essa é a forma mínima que eu tenho, humilde, de agradecer tudo isso. Como ou com que motivação você convida Jesus para entrar nas suas casas ou na sua casa? Como anfitrião, você tem honrado essa visita quando ele entra? Como você trata quem você julga estar numa posição inferior à sua? Baseado no tamanho da sua dívida com Deus, como é que você tem retribuído? Perdão se retribui com amor. E eu quero voltar, como a semana passada, aos Salmos. Quando o rei, lá no Salmo 116, 12, 14, ele disse: o que eu vou dar, o que eu vou oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todos os benefícios para comigo? E ele fala: eu tomarei o cálice da salvação, eu vou me alegrar diante do Senhor por causa disso, eu invocarei seu nome. É o nome dele que vai sair da minha boca, é o nome dele que vai estar no meu coração, é o nome dele que eu vou representar nesse mundo, e eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu vou dar testemunho, e aquilo que eu me propus a fazer, à medida que ele me honrou, à medida que ele me salvou, eu vou cumprir todos esses votos. É isso que aconteceu lá com o rei, é isso que Jesus está querendo que aconteça aqui com o fariseu, é isso que a mulher fez acontecer, é isso que a gente precisa entender, e é isso que eu quero hoje que fique no teu coração. Perdão se retribui com amor. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe você que está em casa.